Olá, bem-vindos ao podcast Autocom. Essa série especial é comemorativa aos 25 anos da Autocom, principal evento de tecnologia voltado ao varejo, automação comercial da América Latina. Nós estamos no terceiro dia do evento dessa edição de 2025, que marca a expansão da feira, a vinda da feira do pavilhão amarelo ao vermelho, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo, e chegando ao último dia com números muito interessantes, recorde de público, recorde de participantes, de visitantes também. Ontem tivemos o encerramento também do Summit, que reuniu lideranças do setor privado, de entidades de classe e também dos órgãos governamentais. E agora o papo é meios de pagamento. Claro, falamos muito de meio de pagamento esses 3 dias, mas eu estou aqui com o vice-presidente de meios de pagamento da FRAC, também da Fiserv, o Rodrigo Clímaco. Bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Também com o Ricardo, que ele é diretor de meios de pagamento da FRAC e também responsável por novos negócios na Alta, que é uma empresa da GetNet, ele já vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. E com o Wilton Brito, também diretor de meios de pagamento da FRAC, trabalham todos juntos na FRAC, tentando desenvolver esse ambiente de negócios, e também da G7. Obrigada pela presença. E claro, eu vou começar com o Clímaco, já pedindo para você um panorama desses últimos anos do mercado de meio de pagamento. A Autocom é considerada uma feira vitrine de novidades, inovações, de tecnologias para a automação comercial, mas recentemente foi invadida por empresas, expositores interessados também nesse meio de pagamento, que faz parte de todo esse ecossistema. Então eu queria pedir para você um rápido resumo, se é possível, um resumo desses últimos anos e como o meio de pagamento se encaixa nesse ecossistema. Não, tá bom. Obrigado de novo, obrigado pelo convite. É prazer estar aqui com vocês, grupo de trabalho nosso aqui da própria FRAC. Mas eu diria que o meio de pagamento ele se confunde muito com o próprio trabalho que a FRAC faz, aquilo que é possível tangibilizar numa Autocom. Então, é uma evolução, o meio de pagamento tem evoluído muito em função de tecnologia. A própria FRAC tem evoluído bastante também, ou seja, em função da necessidade do varejo, melhorias, tecnologia, ou seja, do processo de anos atrás, quando você falava de um caixa registradora, depois você passa para o processo mais mecanizado, automatizado, a evolução, a abertura de mercado no Brasil, recebendo mais processadoras. Depois a gente tem aí novos meios de pagamento, além de crédito, débito, QR Code. A gente passou por uma digitalização muito forte no período da pandemia e pós-pandemia, acelerou vários segmentos, meios de pagamento também acelerou absurdamente, ou seja, a gente teve que correr. Por aproximação, né? Quem imaginaria? Exatamente, agora toda a parte de instant payments, as wallets, então está sendo cada vez mais digitalizado. Então acho que o segmento de meios de pagamento é um segmento muito nervoso, acho que ele evoluiu propriamente dentro da FRAC também. Hoje você consegue ver nas últimas feiras, nas últimas Autocoms, como a presença de meios de pagamento tem se tornado mais presente aqui, muito mais para trazer serviço voltado para as automações, para os parceiros que desenvolvem tecnologia para o varejo. Então, acho que falamos muito de integração, né? Muita integração, muitos programas de parceria que são lançados, objetivando o quê? Objetivando fazer com que o parceiro de automação tenha um diferencial para ele poder ter uma relevância no mercado que ele está. E agora, falando de tecnologia e falando de meios de pagamento, a gente tem toda a questão da reforma tributária também, que aí é um desafio para os próximos 5, 7 anos, que também vai dar uma outra balizada, deve trazer mais inovações. Então, eu diria que é algo assim que never end story, ou seja, não termina, sempre tem coisa para ser feita. Além das empresas, os adquirentes que começaram a participar aqui da feira, a gente tem bancos também nessa edição estreando, alguns estrearam na edição do ano passado. Então, realmente, essa integração toda de meio de pagamento e do setor financeiro com essa linha da automação. E você vê muito a sinergia que traz, ou seja, você comentou um ponto relevante, ou seja, tem bancos que acabam trazendo tecnologia, tem empresas que são fintechs, ou seja, você tem o Santander, que traz tecnologia, a Fiserv, que é uma fintech que não é um banco, mas também traz tecnologia. Você tem a Gertec, que é um fabricante de hardware, e hoje na G7 traz pouco de serviço. Então, assim,
é um mercado altamente explorável, eu diria. E um ponto que a gente vem fazendo bastante, né? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Um dos pontos que a gente vem observando, eu tenho um ano na pasta, né? Tenho quase 5 anos nesse mundo de adquirência, vim muito mais do mundo financeiro. E algo que eu venho acompanhando ao longo do caminho é que cada vez mais as empresas de software, elas lideram um contato com o cliente final em todos os sentidos, né? Então, mais além do que o software, né? Então, no final do dia, se o supermercado da Débora, por qualquer eventualidade, pare de funcionar no sábado às 10 horas que está com caixa cheio, um faturamento que não se recupera mais, né? E a Débora quer falar com quem? Quer falar com o Clímaco. E eu quero que o Clímaco me ajude a resolver o todo. Então, se é banco, se é pagamento, se é antecipação, se é o TEF, se é o que é que seja dentro da indústria, ter um único interlocutor. Então, cada vez mais eu vejo as empresas e a indústria aqui de pagamentos com a ajuda da FRAC, você colocando isso para as empresas de automação nesse sentido de... Para chegar na ponta como uma solução completa, já funcionando. Você ter uma porta de entrada que você vai conseguir levar para o teu cliente final, uma solução única que você resolve todos os seus problemas e principalmente o problema do seu cliente final e gera uma fidelização nesse teu cliente, né? A chance de perda, a barreira de saída desse cliente, ela cai drasticamente também, né? E tem uma questão, acho que importante também, né? Falando um pouquinho do nosso mercado de meios de pagamento, está sofrendo uma grande transformação, né? Tanto tecnológica quanto regulatória, né? Então, na FRAC, por exemplo, no grupo de meios de pagamento, a gente, ao longo desse ano, aí, a gente discutiu bastante, né, a questão da vinculação dos pagamentos com a NFCE. Então, acho que é importante aí destacar, porque a FRAC ela tem se posicionado cada vez mais como uma entidade que tem apoiado e ajudado, né, a construir esses modelos junto com o fisco. Então, acho que isso é super importante. Tivemos ontem aqui no podcast representantes da Receita Federal, do Banco Central, do INCAT. Então, a gente vê várias esferas do governo discutindo com o setor privado e a FRAC criando esse ambiente de discussão para construir um caminho junto, né? Exatamente. A gente precisa dessa interlocução, porque um vai para um lado, outro vai para o outro. E no final, né, tudo isso, né, resulta em implementações, em mudanças nos sistemas de captura, nos equipamentos, na tecnologia que está em volta nas automações. Nem sempre o governo sabe a implicação de uma mudança, quanto tempo leva para acontecer na empresa, né? Então a gente estava discutindo ontem, né, por exemplo, que assim, uma coisa muito importante é que os próprios, a Secretaria de Fazenda, as instituições, né, tenham cada vez mais trabalhado de forma participativa e dado a oportunidade, né, para que a gente possa também entrar e contribuir. Eu acho que a FRAC ela tem se posicionado cada vez mais como um protagonista, né, nessas mudanças e fazer com que essas mudanças cheguem na ponta de uma forma a causar o menor impacto possível, né, para os estabelecimentos, para os sistemas, porque tudo envolve mudanças, né? A gente sabe que mexer no ponto de venda é muito crítico, né? Sim, o pagamento, é consertar o carro com ele andando. Não pode parar, então tem impacto para o E acho que assim, é super relevante o nosso papel na FRAC, ou seja, como indústria, vamos chamar assim, né, como provedor de serviço, a gente trazer quais são as dores, as preocupações que o mercado tem, que os parceiros têm, que as instituições têm. Ontem mesmo nós tivemos um painel de meios de pagamento aqui na FRAC, no Summit. Trouxemos um representante do Banco Central, uma outra pessoa que é o Miguel Abu Dhabi, que ele ajudou como relator da reforma tributária, o Carlos Brant do Banco Central, ou seja, porque são temas de alta relevância, como é o PIX, Banco Central, tema da reforma tributária. Então acho que o nosso papel é trazer, através da FRAC, buscar clareza em função daquilo que o mercado traz para a gente como uma dificuldade, uma dúvida, uma necessidade de orientação. Então... O jeito é muito trabalho, hein? Com a reforma em andamento, o grupo de meios de pagamento da FRAC está com bastante demanda. E uma coisa que a gente ouve bastante, né? Até o clima que tocou no último GT a gente sempre tenta levar a informação no princípio de, tá bom, eu dono de software house, o que eu tenho que fazer? O que muda para mim? Né? Eu estou falando da programação, né? Mas ontem um dos temas que foram tocados lá, tem uma grande alteração também no mercado, que é o CNPJ alfanumérico. Sim. Que muda bastante. Então, quer dizer, muda a programação, né? Muda completamente a programação. Então, o sentimento das pessoas que saíram do Summit ontem, das empresas de software que estavam lá, caramba, o que eu tenho que fazer agora? Entre 26, 27, onde é que é? Então, nosso papel aqui como a FRAC, na liderança aqui do tema de pagamentos, é levar isso de uma maneira
mais encurtada São possível 2 ou para 3 essa dígitos que ação. fazem toda a diferença. Né? Completamente. Muda a vida, né? E Ou seja, leva tempo, né, para você Sim. adaptar sistemas, E reprogramar. novas tecnologias estão vindo, né? Então a gente falou bastante ontem do Pix, mas tem aí o Drex que está vindo, o Split Payment, tem uma série de assuntos, né? Que vão causar, na verdade, mudanças assim em todos os elos da cadeia, Exato. né? Então, o nosso papel, acho que cada vez mais, como o Mafetano colocou, né, e o Clímaco, é trazer, né, informação para esse público, atuar como interlocutor também, né, junto às entidades, né, para que essas legislações, essas regras, né, ou essas mudanças, né, que são criadas, elas impactem, né, tenham o menor impacto possível, né, nas soluções de ponta, né, e a gente fazer com que tudo isso no final funcione. Sim, tudo tem que estar muito integrado e a mudança também, né? Exatamente. Para mudar num ambiente de integração, precisa de mais integração. Exatamente. E mudando num negócio que é extremamente sensível, que é o checkout. Então, se você gera atrito no momento do pagamento, provavelmente, né, eu sempre faço uma Nervo brincadeira central. de todos nós já devemos ter ido num restaurante que a comida era excelente, mas o atendimento ruim, a conta demorou, não consegui pagar. Para voltar ali, nossa, vai ter que ser algo muito específico da comida. O inverso não é verdadeiro. Se você tem uma comida ok, mas o serviço foi super fluido, você foi super bem atendido, a chance de você voltar é muito maior. Então, o pagamento aqui na nossa realidade é isso. Se eu cheguei no mercado da Débora, tive um atendimento belíssimo, mas fiquei 2 horas na fila para pagar, eu não volto mais no mercado. E aí eu sou consumidor brasileiro que tem um nível de exigência bastante E é grande. verdade, uma das coisas que a gente tem discutido bastante é o empoderamento do ponto de venda. Ou seja, hoje o ponto de venda, antigamente você tinha aquele conceito de um data center lá atrás, com um monte de coisa. Hoje não, hoje está tudo no ponto de venda. O ponto de venda faz tudo, ele faz a captura, ele faz o processamento, ele é responsável por assegurar que aquilo vai ser direcionado corretamente, faz gestão, controle. E na hora, Então, né? O ponto Em de real venda time. hoje é muito, muito empoderado. E só puxando um gancho desse tema de tecnologia, acho que tem uma máxima que fala tecnologia, processos e pessoas. Tecnologia bem aplicada te dá um processo limpo e uma facilidade na execução, porque as pessoas têm que executar e têm que ser treinadas. Uma tecnologia mal aplicada te gera um problema enorme de processo, riscos e uma necessidade constante de retreinamento das pessoas. Então, acho que é uma máxima que para o nosso segmento vale bastante a ser aplicada. Você falou do consumidor, o consumidor fica mal acostumado, todos nós, né? Com o conforto a gente acostuma rápido. Então, hoje o consumidor não quer nenhum tipo de atrito no varejo, no food service, e muito menos na hora de pagar. Já escolhi, né? Então, realmente, qualquer mudança que cause um retorno ou um retrocesso nessa relação pode comprometer o desempenho do varejo, né? Que ontem alguém, inclusive no Summit, deu isso como exemplo, né? Então, imagina que toda a jornada do Split Payment e da reforma tributária, que vai também, né, em cima do Pix, não só nos cartões, o Pix hoje é literalmente instantâneo, né? É milissegundos. Imagina se daqui a pouco, sei lá, o Pix vai demorar 30 segundos. Ninguém mais vai querer usar o Pix. Então, o desafio aqui é enorme de fazer tudo isso encaixar, mas que a experiência no nível do de consumidor expectativa não, do consumidor. porque ela já está numa barra lá Já em cima tá numa de barra que, cara, eu alta. passo e agora é NFC e o negócio E o que você falou é uma realidade, né? Porque assim, além das mudanças tecnológicas, regulatórias, tem uma mudança comportamental também, né? Exatamente. A gente hoje se tornou, na verdade, todos nós nos tornamos consumidores mais exigentes, né? E eu acho que a geração também mais nova, né, que tá vindo, imediatista. cada vez mais eles anseiam, né, por soluções mais rápidas, soluções mais instantâneas, né? Então a gente personalizadas e por aí do nosso vai. lado, né, como fornecedores de tecnologia, a gente tem esse desafio aí de A barra mais alta, maior ansiedade, menor possibilidade de erros, ou seja, como diz, né? Para trás, O jamais. grupo de trabalho de meios de pagamento da FRAC tem muito trabalho pela frente, no comando do Clímaco, com diretoria e apoio, então, do Wilton, do Mafetano, pessoal que gosta de ser chamado pelo sobrenome. Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que vocês fazem parte dos 25 anos da Autocom, comemorado este ano pela primeira vez no Pavilhão Vermelho aqui do Center Norte. Obrigada.